eu sou o professor Nivaldo, junto com o Marco Célio, somos professores aí do curso de pós em Direito Digital da FIA Online. E a palestra aqui, é claro, vai envolver um tema de suma importância, que é justamente aí esse movimento pós-Covid, né? Em termos aí de necessidade de mudanças, de saber, né, trabalhar a questão também da complexidade em momento de mudanças, como é o caso aí da transição do Covid. E também gostaria de informar que o Progesa, né, segundo o qual esse curso é oferecido lá via FIA Online, né, em parceria com o UOL, ele tem outros cursos, incluindo o curso de Direito Digital também presencial, bem como temos lá também um curso de extensão de formação de DPOs, do Data Protection Officer, além de cursos na área de inovação e sustentabilidade. Se vocês quiserem depois conhecer os cursos, né, que o Progesa oferece, é o progesa.fia.com.br, vocês terão lá a oportunidade lá de acessar todos os cursos. Passo a palavra para o professor Marcos Teles, e depois as perguntas, né, eu irei acompanhando aqui, e depois o Marcos, terminando aí a palestra, né, Marcos, você vai poder interagir aí com os participantes. Marcos, obrigado aí pela sua presença e eu passo a palavra para você. Obrigado, Nivaldo. Só lembrar vocês que eu sou um dos decanos da FIA, somos os mais antigos professores da FIA, e eu dou cursos de pensamento sistêmico e complexidade e decisões na incerteza. Hoje, nós vamos tentar aplicar todas as técnicas que nós temos visto nesses cursos ao caso do Covid. A gente tem a impressão de que já viu tudo sobre o Covid. Vamos tentar ver se a gente aprendeu muito. Veja bem, nós estamos sofrendo a beça com o Covid, né? O que nós aprendemos com isso? Será que nós fizemos um esforço de aprendizagem na crise que nós estamos vivendo? Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos revisitar a crise na linha do pensamento sistêmico. E o que é a técnica do pensamento sistêmico? Analisar os fatos em 4 fases. Ver quais são os fatos, quais são os padrões ligados ao fato, quais são os sistemas que geram esses padrões e quais são os modelos centrais, os modelos mentais que permitem a existência desses sistemas. Vamos começar vendo os fatos. Surgiu um novo vírus. Houve aquela famosa movimento de achatamento da curva. Falta um zero ali, 6 milhões de mortos é a estimativa de ontem. Um monte de gente com problemas econômicos, pessoais e coletivos. Amigos da gente com problemas psicológicos. Grupos brigando, casais se separando. Problemas políticos no mundo inteiro, com uma forte tendência para a radicalização. Destaque das desigualdades e diferentes outras reações. Tá certo? Esse é o estado que nós estamos. Mas quais são, aí, algumas das características? Onde é que nós estamos em detalhes pessoais? Estamos sentindo um bruto cansaço disso, não aguentamos mais isso. Estamos relaxando, estamos baixando a guarda, estamos preocupados com vai e volta. Cada vez que a minha netinha fica doente, a gente vai correndo ver o que está acontecendo. Medo de novas ondas, agora veio o medo que da China veio uma nova onda. Uma sensação de que isso está reforçando as ideias populistas, né? A esperança de que a vacina não tenha nenhum efeito colateral. Não sabemos bem ainda qual vai ser o modelo de saída. E um caso muito interessante é que a gente vê muito pouco planejamento para o depois. Há uma certa aceitação das coisas como são, a gente não discute o que a gente está se planejando para depois. Em função disso, nós vamos ver o princípio da continuidade e vamos falar da expectativa do novo normal, né? Para falar de novo normal, eu vou primeiro lembrar vocês
que tem havido um vai-vem muito interessante. Uma porção de gente foi morar fora de casa, saiu daqui, alugou casa fora de São Paulo, ou foi para morar na chácara. Muitos dos que alugaram fora de São Paulo já estão voltando. Há um certo movimento pendular nesse processo. Houve, porém, um marcado reforço das diferenças dos grupos econômicos. Quer dizer, tem muita família que está com o problema de comprar comida para substituir a merenda escolar do filho. Ainda existe isso. O ficar em casa para não ver pessoas que a gente acha que está melhorando, sim, mas ainda, acreditem, ainda está causando um estrago muito grande. E o fato das crianças ficarem em casa com aulas a distâncias muito pequenininhos, que está voltando agora, que muitas escolas estão fechando classes porque tem havido uma reincidência de casos de Covid nessas escolas, né? Então, existe uma preocupação com fechar, com essa permanência das crianças em escola, e o que traz, presumivelmente, um atraso na aprendizagem da sua idade, né? Nós vamos... Então, há uma certa perspectiva de o velho normal foi para o espaço. O que vai ser o novo normal? E aí eu vou pedir a ajuda de Caetano Veloso, né? Quando ele nos lembra de que, visto de perto, ninguém é normal, né? E o que é esse normal? Visto de perto, ninguém é normal, mas e de longe? De longe existe isso de normal? Para definir normal, vamos ver duas acepções comuns da palavra normal. A primeira, e normal para nós vai ser uma palavra-chave, porque hoje está no ar essa ideia de que nós vamos chegar no novo normal. Será que vamos mesmo? Vamos ver isso em seguida. Mas nós encontramos dois sentidos da palavra normal. Um na expressão, ele bebeu, dirigiu e teve um acidente. Isso é normal, esperado, corrente, rotineiro. Há outro sentido da palavra normal, ele está com febre? Não, isso não é normal. Se ele não está, ele está com febre, nós temos que procurar por que ele está fugindo da normalidade. Nós temos aí um juízo de valor, a comparação do normal com o anormal. Então, normalmente, quando a gente fala de normal, a gente está usando o primeiro sentido. Quais são as rotinas do nosso dia a dia? As rotinas da nossa vida foram brutalmente rompidas. Mas isso nos incomoda profundamente. O nosso cérebro não gosta de trabalhar com o desconhecido. O nosso cérebro está rezando, pedindo, chorando, para que tenha novas rotinas nas quais ele possa se apoiar. Então, o que é o novo normal do qual se fala tanto? É esse novo conjunto de rotinas nas quais a gente possa se basear para ter uma vida normal, uma vida que a gente espere, saiba o que vai acontecer, né? Agora, nós estamos vivendo uma crise. Mas o que é uma crise? Crise é um momento, numa sequência de eventos, no qual se percebe situações de grande perigo para indivíduos, grupos, comunidades ou para toda a sociedade. E esse é um ponto, é a segunda palavra-chave que nós vamos usar aqui, uma crise. Por quê? Porque a crise tem características muito fortes. E nós temos, então, que aprender, pela passagem pela crise do Covid, a conviver com isso e nos preparar para crises futuras. E essa aqui não terminou ainda. Nós ainda temos que fechar essa crise. Quais são os erros mais comuns que a gente comete na expectativa de um novo normal depois da crise? O primeiro deles é achar que a crise é uma só, que a crise do Covid está sozinha. Vamos ver em seguida que ela não está só. Achar que a crise passa de repente como passe de marcha. Quando a crise passar? Agora nós já estamos aprendendo, e essa é uma aprendizagem importante, que a crise vai passando devagarzinho e tem idas e voltas. Terceiro, achar que o novo normal após uma crise é estável.
Nós estamos vendo que não é, não. Que ela é extremamente instável e, logo depois da crise, nós não podemos ter segurança. E, por fim, achar que existe uma solução certa e definitiva para a crise. Nós estamos vendo que não. Que todas as crises dependem de um conjunto de medidas convergentes. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com complexidade, com montes de coisas que interagem. E dessas interações emergem fatos novos absolutamente inesperados. Né? Muito bem. Então, vamos começar a revisitar a nossa crise a partir dos padrões. Quais são os padrões que uma crise geralmente tem? Para isso, nós vamos ver a psicologia da crise, as etapas da crise e os padrões de saída da crise. A psicologia da crise, no caso, uma epidemia, foi muito bem definida por um modelo chamado modelo de Strong-Schutz. E o que ele diz? A epidemia do vírus, nesse caso, rompe as rotinas e receitas que utilizamos no nosso dia a dia. Então, bem, como nós temos rotina, como nós esperamos que coisas aconteçam, nós temos também receitas. Nós sabemos, quando acontece aquilo, fazemos isso. Quando acontece aquilo, fazemos isso. Quando nós perdemos a rotina, nós perdemos a receita. Nós perdemos as receitas de solução. E perdendo as receitas de solução, nós nos sentimos inseguros. Em função disso, toda a crise desse tipo, toda a crise central, né, gira 3 outras epidemias sociais. A epidemia do medo, a epidemia da moralidade e a epidemia da ação. Que é a epidemia do medo, nós vamos ver em seguida, mas essas 3 epidemias, elas adquirem vida própria, estimulada pelo quê? Estimulada pela mídia. Nós, infelizmente, estamos vivendo uma época, não só uma época de fake news violentas, como também uma época de má qualidade de informação. As informações são muito rasas, as manchetes geralmente não têm nada que ver com o conteúdo do artigo, nós vamos ver, e isso nos desequilibra brutalmente e acentua essas crises paralelas. Vou deixar aqui para vocês verem melhor. Aqui, ó. Sem rotinas e referências, surgem muitas teorias e propostas competindo. E nós ficamos perdidões. Quanto tempo nós vamos dedicar para estudar tudo isso para entender? E acabamos optando por shortcuts, por atalhos. Vamos aceitar a ideia de um amigo, do grupo ao qual nós pertencemos, e com isso toda a palavra técnica perde a sua força e acontece o que nós estamos vendo, por exemplo, no caso da vacinação. Né? Então, vamos ver. A epidemia de medo. Que tipo de medo nós temos? Ficar doente, morrer, perder parentes. Muita gente perdeu parentes. Perder emprego, perder um negócio. Aqui em São Paulo tem uma rua, não sei se tem alguém de fora, chamada Rua Augusta, né? Logo depois dos Estados Unidos. Dá dó. O comércio de rua fechou todo. Então, você tem uma porção de portinhas fechadas com portas grafitadas. Né? Gente que perdeu esperança, perdeu dinheiro, perdeu futuro. Medo de ficar sem dinheiro. Enfim, tem acontecido bastante. E outro. A crise de moralidade é a busca do certo ou errado. Até que ponto as pessoas estão dispostas a cooperar? Até que ponto existe a estigmatização dos grupos que estão tendo ideias diferentes? Até que ponto se mantém em quem nós estamos confiando? Nos médicos, nos grupos médicos, nos laboratórios? Como é que a gente faz a divulgação das nossas ideias nos diversos grupos? A crise do certo e errado sempre acompanha uma crise sanitária desse tipo. E aí é um conjunto de ações. Né? Você tem uma crise de ação, as pessoas não estão muito dispostas a agir, mudam as rotinas, o que é muito difícil. As instituições têm dificuldades para tomar posições. Né? A desigualdade se acentua, e há muito pouca coisa que é feita nisso. Existe uma tendência populista,
e voltar a se acentuar a lógica de poder. A gente não pode esquecer nunca que o político legitimamente busca o poder. É legítimo para o político buscar o poder. O que não é legítimo, ele é usar métodos ilegais para chegar lá. Mas usar uma lógica de poder é normal na política. O problema é que nas crises, como se perde o conceito do certo e errado, a lógica de poder é usada sem bases técnicas. Normalmente, quem decide são os políticos, não são os técnicos. Mas a gente pode imaginar que, numa crise sanitária, os técnicos vão ser muito ouvidos. E o que nós ouvimos? O que nós vimos? Que não. Que as decisões de fazer festa de São João, de fazer isso, fazer aquilo outro, abrir escola quando não deve, tudo isso é tomado em função da lógica do poder da política, e não em função esse foi, talvez, um dos grandes aprendizados. É uma coisa bem conhecida em política, mas ficou extremamente acentuado na análise da crise, na vivência da crise que nós vivemos. Então, essas epidemias paralelas, elas são acentuadas pelos processos de ligação. Vejam bem, mas elas podem se desligar da crise. Elas podem continuar depois da crise, ou mesmo quando a crise está caindo, elas podem estar crescendo, que é o caso da política, é o caso do populismo, tá certo? Podem realmente se reforçar aqui, mas depois continuar tendo uma vida independente, né? Mas vamos ver como é que esse ciclo funciona. O medo e a moralidade, teoricamente, exigem ações do governo para tranquilizar, para mostrar o que está sendo feito. Mas esses conceitos são percepções individuais. Nós vimos longamente nos nossos cursos que nós temos diferentes modelos mentais. E esses diferentes modelos mentais geram diferentes percepções do fato. Então, nós olhamos o mesmo fato e vemos o fato diferente. Não vamos imaginar que as pessoas estão vendo exatamente o que nós estamos vendo. E não basta eu explicar para ela que ela não vai. Ela está vendo diferente, portanto, o problema dela é diferente. A minha explicação não serve para ela. Né? Então, os políticos agem segundo uma lógica de poder. O que acontece com os técnicos e o que acontece com a ciência? Um dos casos que eu achei mais dramático nessa crise foi a velocidade com que a vacina foi desenvolvida. Para os cientistas, isso não foi nenhuma surpresa. Hoje, nos jornais, por exemplo, está lá descrito que o genoma da varíola, que está aparecendo aqui em São Paulo, já foi, aqui em São Paulo, já foi sequenciada em 3, 4 dias. Então, os cientistas, não, que é o primeiro passo depois para fazer a vacina. Então, não é segredo nenhum para os cientistas que se pode fazer vacina depressa hoje. Mas para o grande público, não. Então, para algumas pessoas, a vacina rápida foi uma grande conquista da ciência. Foi um exemplo do progresso da ciência. Eu já fiz as minhas 4, se aparecer mais, eu faço. Para outros, foi um fator de desconfiança. Não, foi feito muito depressa. Eu não vou me vacinar. Não sei o risco que eu estou correndo. O resultado disso foi que na fase da primeira volta morreu muito mais gente não vacinada que gente vacinada. Né? E a gente sente aí, isso é uma aprendizagem importante, que as grandes decisões são políticas. Se nós não fizermos pressão, se nós não agirmos, continuaremos vendo só decisões políticas, e a técnica e a ciência serão usadas segundo as lógicas de poder, e não em benefício da sociedade. Né? Uma outra coisa interessante, né, foi que quando surgiu a crise, quais foram as duas grandes correntes? A corrente mais comum de que a origem da pandemia era uma origem da natureza. A natureza apronta isso, outras vezes já houve, está vendo agora a varíola aí
que tá vindo, mas para outros não. Para outros, foi uma crise a crise da conspiração. Isso foi uma conspiração dos laboratórios, porque isso... Então, foi uma visão de mundo totalmente diferente. E nós temos que aprender a conviver com isso. Essa talvez seja uma das grandes lições da pandemia. Vocês conhecem, como eu conheço, pessoas que não se falam mais porque tomaram posições diferentes aqui ou aqui. Você conhece famílias que não almoçam mais juntas nos domingos por causa disso. Então, acho que uma das grandes lições que nós temos dessa crise é que é normal a diversidade. Desde que ela não me prejudique, eu tenho que aceitar. E que eu preciso aprender a lidar com essa diversidade. Eu preciso aprender a conviver com quem pensa diferente de mim. Pensem nisso. Talvez tenha sido uma das experiências mais importantes a que nós tenhamos sido expostos. Já tínhamos sido expostos na eleição passada, e agora houve um reforço muito grande. E aparece aqui uma figura psicológica muito interessante, que é chamada reatância psicológica. A gente está acostumado a ver isso em criança, mas a gente nunca percebeu que o adulto também tem isso. O que acontece com a criança? A criança quer brincar. O pai ou a mãe dizem não. A criança tem um desconforto emocional. E a criança reage. Deita no chão, grita, berra, quebra coisa. Para quê? Para poder restabelecer a sua liberdade. Ela reage para restabelecer a sua liberdade. E é a mesma coisa que o adulto faz. Quando o adulto se sente obrigado a alguma coisa, proibido de fazer alguma coisa, se não tem uma razão bem explicada, se não há um processo de comunicação, ele reage, ou simplesmente ele não entende, ele reage não contra a coisa em si. Ele reage contra aquilo, mas para restabelecer a sua liberdade. Ele quer dizer, não, peraí, eu faço do jeito que eu quero, vocês não têm nada a ver com isso. E nós vimos muito isso acontecer. E no nosso convívio, no nosso diálogo, nós temos que aprender, temos que introduzir essa palavra agora. Nós estamos discutindo o quê? A reatância? Ou estamos discutindo o centro, o fulcro do problema? Na maior parte das vezes, o centro do problema não foi discutido. Muito técnico, a linguagem técnica é muito difícil. Quem entende de vírus é pouquíssima gente. E a gente, então, fazia pressuposições sobre o vírus, imaginava, aceitava opiniões de grupos, né? Aceitava opinião, e exercia, então, a reatância psicológica. Tá? Essa é uma coisa nova para nós, na qual eu acho que a epidemia nos convida muito a pensar. Mas uma outra coisa importante é que toda epidemia segue as mesmas, toda a crise segue as mesmas etapas. E as etapas são as etapas do luto. Primeiro vem uma crise, alguém morre, aparece uma epidemia. Na fase inicial, a gente tenta negar, é negação. Depois vem a resistência aos passos, depois vem a incapacidade de agir, né? O eixo vertical é ação, o eixo horizontal é insatisfação. Aí a minha satisfação vai se restabelecendo, eu vou readquirindo capacidade de agir até entrar na fase da retomada. Veja bem, eu preciso entender isso aqui até para me comunicar. Se eu estou numa empresa, eu estou no poder público, eu preciso saber o meu público-alvo, em que fase disso está, para que eu possa conversar com ele de tal forma que os modelos mentais dele sejam atingidos. Se eu estou numa fase, eu estou usando uma linguagem para outra fase, não vai funcionar. É uma coisa que eu faço às vezes a gente comete muito erro com gente que perde alguém na família, a gente muitas vezes dá o apoio errado, porque não se atenta à curva das fases do luto propostas pelo modelo de Kübler-Ross. Mas isso aqui é interessante, porque isso aqui é um padrão de todas as crises. Né? O que acontece? A fase da negação, a gente disse, não vai ser assim. A gente nega o risco, é uma gripinha, tá certo? A gente
a gente sobrepõe a realidade desejada à realidade real e quer topar, e quer seguir com a vida. A resistência é um problema muito sério. Ela cria ansiedade e medo, quando não cria raiva e revolta. Aí você começa a criar bodes expiatórios, ações estranhas. Quer dizer, um dos grandes problemas de crise sanitária é a destruição de hospital. É gente que vai lá e quebra, que não foi atendido. Graças a Deus, nesse caso aqui, não houve nenhum caso desses. Né? A letargia é a questão do momento em que você não consegue agir. Naquela fase inicial, você fica triste, você se sente vazio, sente uma certa parte de desespero e você não age. No momento que você não age, você, por exemplo, não toma a iniciativa de se vacinar, não toma a iniciativa de cuidar, e com isso você ajuda a epidemia a se espalhar. Vem depois a fase da resignação, que a gente aceita, embora com uma certa desconfiança, com uma certa nostalgia do que era antes, e tenta fugir um pouco dos fatos. E, por fim, tem a retomada. A gente começa a buscar o sentido daquilo, buscar o que aconteceu e buscar uma ação. Ação para quê? Para restabelecer rotinas e ter continuidade. E aqui vem o ponto. Quantas pessoas vocês conhecem que estão planejando a saída da crise? Quantas vezes você parou para dizer, bom, eu agora preciso... E depois que você parou para pensar, você continuou pensando? E você agiu nesse sentido? Que ações você tomou para sair da crise? Uma das coisas mais marcantes de uma crise, e é uma coisa que as empresas têm que, para as quais as empresas têm que atentar muito, é o chamado princípio da continuidade. Existe uma continuidade entre a pré-pandemia, a transpandemia e a pós-pandemia. Prestem atenção numa coisa. O que mudou mais na pandemia foi home office, delivery, teleconferência. Foi aquilo que já acontecia em menor escala. Por quê? Porque a tecnologia estava disponível e nós já tínhamos alguma familiaridade com o uso e maior facilidade de adoção. Pressionados por insegurança, sentido de risco, pressão de tempo, ninguém vai pegar uma coisa totalmente nova e experimentar para ver se dá certo. Né? Então, existe, na realidade, uma continuidade entre telemedicina. Telemedicina já havia. Acentuou-se muito o uso agora, pela pressão, mas vocês podem ver que nada do que está sendo feito agora era desconhecido. Onde é que isso se torna importante para a empresa? Isso nos propõe um estudo de procurar aqueles sinaizinhos fracos de coisas que as pessoas estão reclamando, que as coisas que as pessoas estão sentindo falta, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se fosse assim, que vão ser as inovações do futuro. São as dicas para os próximos processos de inovação. Esses daqui já estão conhecidíssimos. O que aconteceu foi uma aceleração da inovação. E com coisas extremamente curiosas. Nós estamos usando o Zoom. Vocês usam o Zoom o dia inteiro. Vocês repararam? Não foi mínimo, ou quase nenhum. Eu conheço um só caso de add-ins para o Zoom. Coisas para ser anexadas ao Zoom, para dar mais vida, mais do que nós estamos usando aqui hoje. É uma propriedade do Zoom, não estou usando nada diferente. Mas existe um programa chamado NNN, que promove umas coisas, mas que eu não achei um pouco acrobáticas demais. Você pode botar o OBS junto, mas também é uma tecnologia antiga. Me causou uma estranheza. Eu pensei que fosse um momento exatamente para se valorizar. E houve, inclusive, o desaparecimento de plataformas como o Jitsi, que sumiu de vez. Né? Então, o princípio da continuidade tem esse lado. Vamos continuar fazendo o que fazíamos, mas tem também um convite para a gente olhar para aquilo que está acontecendo, daquelas pequenas dicas, chamadas sinais fracos, de coisas que podem ser oportunidades para nós no futuro próximo. Tá? Então, veja, quais são algumas tendências que estão muito claras, né? E que estão muito claras e que vão depender muito para se consolidar da duração da crise.
Primeiro, é a redução da globalização. Totalmente surpresa, né? Tem fábrica de carro está parando aqui porque tem Covid na China. E agora, então, com a guerra da Ucrânia, piorou. Então, essa, por exemplo, é um sinal de alguma coisa que a gente espera que vai se acentuar muito no próximo tempo. As pessoas quererem ter supridores, fornecedores locais e não depender, inclusive, de transporte marítimo, como no caso da Ucrânia. Governo. A crise fortaleceu o crescimento do governo, fortaleceu os governos de direita em vários países da Europa, deu nova base populismo por uma questão de acentuar a desigualdade social, fortaleceu a polarização, né? E deu as tecnologias de segurança com alto poder de controle social, deu uma nova vida. Na Singapura, você é obrigado a usar, ou era pelo menos, você é obrigado a um QR Code e qualquer loja que você fosse, você era escaneado. Por quê? Porque se você tivesse envolvido, se você fosse apanhado, fosse positivado, iam correr atrás de todos os lugares que você teve para avisar as pessoas que estavam lá, né? Então, isso, por exemplo, é uma tecnologia de segurança social, de controle social, que pode ser explorada, sobretudo quando você tem crescimento do governo e governos populistas, né? A urbanização, que já vinha tendo como característica as saídas dos grandes centros, está sofrendo modificações grandes, né? Os escritórios estão diminuindo brutalmente. Você agora tem prédios com áreas de trabalho, né? Aqui do lado, aqui do meu lado, mês que vem, vão entregar 254 apartamentos com 70 garagens. Aquela forte tendência de não querer mais ter carro. Então, a urbanização está seguindo novos padrões, mas não é novo. Se pensar bem, já estava havendo essa tendência de ir para fora dos grandes centros, mas foi brutalmente acentuado com isso. A telemedicina cresceu. E aqui no teletrabalho está havendo um fenômeno fantástico. As empresas que estão forçando os seus funcionários a voltarem para o presencial estão tendo uma perda muito grande de funcionários, muitas demissões. Mas, por outro lado, todas as áreas de treinamento e desenvolvimento estão com um problema fantástico. Como é que você cria cultura de empresa se as pessoas não se encontram? 2 vezes por semana não dá. 2 vezes por semana você vai lá com um monte de coisa, agendas pesadíssimas. Como é que você vai criar uma cultura Como é que você vai criar uma lealdade da equipe à empresa? Como é que você vai criar esse diálogo se as pessoas não se veem? Então, esse hoje é um dos grandes problemas da área de treinamento e desenvolvimento das empresas. E, por outro lado, nós temos uma crescente polarização, pessoas rapidamente tomam partidos de lados opostos sem analisar a fundo o cerne da questão. Vamos esse modelinho é um modelinho que a gente precisa estudar com muita calma. O Sandman coloca aqui a questão do choque e da sensação de perigo, né? Quando você está nesse quadrante aqui, o que você tem na sua empresa, no seu processo de comunicação? O que você tem que fazer? Você tem que gerir o choque. As pessoas estão excessivamente preocupadas face a um perigo pequeno. Agora, se você está numa fase que as pessoas estão adequadamente preocupadas face a um perigo grande, maior, aí você tem um outro processo de comunicação. Você tem que comunicar a crise, você tem que trabalhar, você tem que fazer conhecida a dimensão do perigo existente. E nesse quadrante aqui, o que você tem que fazer é estimular a precaução. Você veja que, na medida que você vai analisando os tipos
de percepção dos riscos da crise, você tem que tomar medidas diferentes, seja na sua empresa, seja como gestor público. E os seus processos de comunicação têm que atender essas necessidades. Isso é uma coisa que ficou muito clara nessa crise. Essa aqui, como vocês conhecem, é a curva de Gartner, que diz como é que as inovações são aceitas, são absorvidas, né? No começo, a inovação faz um grande estardalhado, tem uma grande visibilidade, pois ela tende a cair, assim, é o que o Gartner chama de pico das expectativas infladas, né? Aí vem aqui o vale das desilusões, e depois começa a subir e tem o platô da produtividade. A grande preocupação das empresas. Quer dizer, em que fase dessa curva eu estou e como é que a crise fez com o meu produto? Vocês gostariam de ter hoje uma agência de viagens? Estão começando a ficar desesperados para correr atrás de cliente agora. E uma agência de eventos? E quem tinha uma agência de casamento? Que era uma coisa tradicional. Quem estava lançando um produto novo? Como esta curva foi afetada pela epidemia? Como é que isso ficou? E é aqui que as empresas têm que fazer um esforço para se situar. É um dos pontos fundamentais de análise para a definição do pós-crise, né? Um fato que foi bastante pouco entendido na pandemia foi o famoso achatamento no campo das políticas. Isso aqui é um fato fundamental. O que é o achatamento da curva? O achatamento da curva não teve nenhuma preocupação em reduzir o contágio. Ela teve a preocupação de reduzir a velocidade de contágio. Em vez da curva de contágio ser assim, a curva de contágio foi assim. Por quê? Porque isso evitou a sobrecarga da capacidade do sistema de saúde pública. Menos gente morreu de não Covid, que os hospitais não ficaram tão entupidos quanto com Covid. Se tivesse ficado totalmente entupidos com Covid, como naquela curva lá de cima, não teria acontecido isso, né? Então, por exemplo, como eu já mencionei, não houve quebra nos hospitais, porque os hospitais conseguiram, medianamente, atender a demanda que estava sendo. Isso foi feito conscientemente. Conscientemente. É absolutamente conhecido o fato de que o achatamento da curva cria uma redução do consumo agregado. Também foi vejam bem, a questão da percepção. Uma porção de gente contra, uma porção de gente dizer, não, sou isso, mas sem razões. É muito complicado isso para muitas pessoas entender. Então, nós não temos outro jeito hoje, senão dar tempo para a compreensão dos problemas que nós estamos enfrentando. Nós temos que entrar fundo no que estamos fazendo. Senão nós vamos tomar posições e vamos nos situar mal. Vamos criar problemas para nós mesmos no futuro próprio. Isso aqui eu vou mencionar para vocês, porque é uma coisa que vai... É um convite para a gente estudar isso aqui, a chamada The Behavior Change Wheel, a roda da mudança de comportamento, né? Quais são as mudanças, as fontes de mudança de comportamento? Capacidade de mudar, a oportunidade de mudar e uma motivação para mudar. E como é que a gente obtém isso? Através de educação, treinamento, né? E como é que pode políticas públicas ajudarem isso a acontecer? Essa curva aqui é fantástica para nos ajudar no planejamento. Tanto no nosso planejamento pessoal para o PROSCIT, como no planejamento das nossas empresas, o planejamento público. Ela dá uma base dos pontos em que eu devo agir para que as coisas aconteçam. E veja,
Eu estou mostrando isso para você, porque numa palestra como essa, o que nós estamos fazendo é apontar caminhos para que você se aprofunde. Não, vocês não imaginam que numa hora, 1 hora e 15, a gente vai dar soluções. Mas está mostrando caminhos. E esses aqui são todos, e nós estamos mostrando que são caminhos experimentados. Há caminhos, há formas de fazer a coisa muito conhecidas. Não há nenhum mistério de como conduzir uma crise. Deixa esse exemplo gozado aqui. Né? A gente chama isso aqui do modelo do queijo suíço, né? Teoria do queijo suíço. Você fica muito claro que, numa crise, dificilmente você tem uma solução só. Vejam agora a crise da Rússia com a Ucrânia. Existe uma solução? Tem. 425 coisas têm que ser feitas. Então ele diz, o James diz, olha, você tem as responsabilidades pessoais, tem que manter distância, higienizar e tal, mas cada vez que você vai fazer isso, os buraquinhos do queijo não coincidem. Né? Então, a gente tem que fazer uma porção de coisas para tapar todos os buraquinhos e não deixar que conheça, que aconteça. Ou seja, nós temos que imaginar, temos que entender que tem que haver uma convergência de ação e um enorme trabalho de responsabilidades compartilhar. O governo e o indivíduo têm que comparecer. O governo, quando estabelece normas, estabelece políticas públicas, tem que arrumar, tem que fazê-las de tal forma que as pessoas possam segui-las. Vou dar um exemplo para vocês. Quantos de nós põe cinto de segurança quando está no banco de trás do Uber? Se o cara não pedir. E tem uma norma que diz que tem que fazer. E nós sabemos que a segurança é maior. Mas, mesmo assim, nós não somos estimulados, né, a fazer aquilo. Então, não é fácil, muitas vezes, você criar uma norma e a norma ser seguida. Ou no condomínio que você mora, certamente você terá 20 exemplos de normas que não são seguidas. Né? Mas um outro comportamento interessante das curvas de saída da recuperação econômica é que há padrões. Existe o padrão chamado em V, em que tudo cai e, de repente, volta. Existe o chamado padrão em W, que cai, volta, cai, volta. E existe o padrão em L, né? Em que a gente cai e fica um tempão lá embaixo. Tá? Esses eram os mais clássicos exemplos de recuperação da crise. Agora, nessa crise, apareceu um outro exemplo interessante. É o exemplo de alguns setores que caem e ficam lá embaixo. Que, como foi extremamente forte, foi muito generalizado, há muitos setores, sobretudo de pequenas empresas, que não vão ter condição de recuperação. Ou seja, é um novo problema econômico e mais um fato para a gente analisar. Como é que nós, pessoalmente, nos colocamos nessa situação? Né? A recuperação é uma experiência humana. Toda vez que nós falamos em recuperação, toda vez que nós fomos trabalhar com recuperação, o que é que nós temos que procurar oferecer, por exemplo, para nossos funcionários? Primeiro, recuperação física. O cara sentir que tem o espaço dele, a casa dele, a cidade dele, o carro dele, estão garantidos. Responsabilidade financeira, que ele não vai passar fome. Responsabilidade emocional e social. Segurança pessoal, equilíbrio pessoal, evitar sobrecarga. Por quê? Porque nós estamos vendo, no nosso lado da gente, na família, nos grupos de amigos, estamos vendo o quê? Exatamente isso. Nós estamos vendo o desgaste emocional. E nas empresas, agora, as pessoas estão extremamente preocupadas com uma nova questão, segurança digital. Hoje, eu recebi vários e-mails me informando. Eu faço parte de um grupo, o Nivaldo e eu fazemos parte de um grupo grande das principais escolas de São Paulo, um grupo de alta cidade,
Nós recebemos hoje vários e-mails dando conta de que várias escolas de São Paulo receberam ameaças de invasão e assalto nos seus sistemas digitais. Então, hoje, a segurança digital está afetando toda a sociedade e passou a ser um elemento de grande importância na questão do desenvolvimento e oferta de segurança para as pessoas. Muito bem. Nós vimos os fatos e vimos os padrões. Provavelmente vocês não imaginaram, eu também não imaginava. Quando comecei a estudar isso 2 anos atrás, eu não imaginava que houvesse tantos padrões estabelecidos para as crises. Então, agora que nós sabemos, nós temos ferramentas para planejar a nossa saída da crise. Por que a gente não faz? É importante fazer, né? Vamos falar um pouquinho, rapidamente, dos sistemas. Nós sabemos que nós estamos envolvidos em sistemas. Isso é um sistema. O que é um sistema? É uma porção de elementos que se ligam um ao outro. Nós temos sistema de transporte, temos sistema digestivo, sistema coronário, sistema de computador, né? Então, o que é importante? Os componentes e as relações. Muitas vezes eu preciso mudar os componentes, muitas vezes é suficiente que eu mude as relações. Uma coisa importante numa crise desse tamanho é entender qual é o tamanho do sistema que está causando a crise. Vejam esse mapa aqui, que é um mapa em inglês. Você tem aqui o sistema financeiro e econômico, o meio ambiente, a sociedade, tá certo? E aqui você tem o indivíduo. E aqui você tem as intervenções para fazer com que tudo isso funcione. Vejam o tamanho do problema. Agora, se eu não olhar para esse conjunto, eu vou colocar band-aids. Mas não é só isso, tem um problema, tem uma consequência pessoal para nós muito mais séria. A coisa tem uma complexidade tão grande que, se eu quiser entender isso, eu tenho que dedicar um tempo muito grande. O custo de me situar na crise é muito grande. Então, o que eu faço? Eu prefiro ouvir a opinião de um amigo que não sabe nada do assunto, mas é simpático, ou quero saber na foto do meu grupo e aceito a mesma coisa que eles dizem. Então, aqui são riscos que a gente corre que não conduzem à busca de soluções duradouras e eficazes. Outro aqui, vejam, por exemplo, aqui um outro sistema desenhado para facilitar também o estudo. Do ponto de vista epidemiológico, oportunidade de transmissão, número de pessoas infectadas, risco percebido pelo... Vejam o que eu falava há pouco, o risco que as pessoas percebem que estão tendo vai influir na ação delas, se elas vão colaborar ou não na redução do contágio. Tá certo? Então, você tem aqui uma série de... É um sistema, é um conjunto de elementos que eu tenho que considerar. Se eu não olhar esse conjunto, eu não vou encontrar soluções eficazes. Isso dá trabalho? Dá. Muito trabalho. Dá trabalho para eu entender? Dá. Confesso a vocês que dá. Foi de repente que eu li todo esse material. Então, a gente precisa entender, ter um pouco de humildade. Nós estamos sempre pressionados a dar opinião sobre o que está acontecendo. Eu hoje não tenho a menor vergonha de dizer, não sei. Vocês me desculpem, eu não estudei ainda o suficiente. Tem gente que acha isso, tem gente que acha... Eu não acho vergonha, eu não tenho vergonha de dizer isso. Agora, tem uma coisa, porque a hora que eu disser que é isso, eu não vou ter, eu vou ter vergonha de voltar para trás. Fica complicado. Então, nós temos que pensar antes de tomar. Nós não estamos tomando lados a favor disso ou daquilo. Estamos tomando lado a favor da ciência. Então, é uma questão que a gente precisa refletir muito sobre a posição pessoal que a gente vai tomar nesses casos. Aqui só por uma outra forma de ver o sistema COVID, como é que ele está, como é que ele funciona. Número de infectados, interesse da mídia no tema. Né? Eu já mencionei a vocês, artigos paupérrimos, informações realmente e os fake news. Né? E aí vem toda a atenção da população, orçamento público, níveis educacionais de higiene, custo para a economia, tudo isso são fatores, é muita coisa a ser considerado para eu poder me posicionar, e por isso é difícil.
mas eu não posso deixar de fazer. Então, nós vimos os fatos, nós vimos os padrões, nós vimos os sistemas. Vamos ver agora por que esses sistemas existem e como é que eles operam, e quais são a forma de pensar das pessoas dentro desse sistema. Vamos relembrar, nosso cérebro trabalha com 3 memórias, uma memória sensorial, uma memória operacional, uma memória de longo prazo. As pessoas recebem impulsos, né, informações, pelo olhar, pelo nariz, pela boca, pelo tato. Essas informações são passadas, são trabalhadas pela memória operacional, que vai buscar referências na memória de longo prazo e ela cria modelos. Assim, quando eu vejo uma pessoa, eu crio um modelo mental dele. Modelo mental com juízo de valor. Eu vejo uma pessoa, 2 minutos, ele é simpático e parece ser sério. Coisa que eu falo em meio segundo, talvez, já estou julgando que ele é sério. Uma outra pessoa pode achar que ele é parecido com um vigarista, que ele conhece. Não, esse cara é um vigarista. É normal que as pessoas formem modelos mentais diferentes. O cérebro precisa dar sentido. E nesse processo de dar sentido rápido, ele cria diversidade. E eu tenho que aprender. É que eu vivo num mundo de pessoas que vivem diferente, pensam diferente. E não basta eu dar a minha opinião para ele, para eu fazer com que ele mude de opinião. Ele pensa de forma diferente, tem uma outra maneira de ver. Agora, quando eu tenho que agir, o que o meu cérebro faz? Ele vai buscar os modelos mentais que eu tenho para decidir o que vai fazer. Só que o meu cérebro tem 2 sistemas para fazer. Tem o chamado sistema automático rápido, o Kahneman chama isso de modo 1, e o sistema reflexivo e devagar, chamado de modo 2. Esses 2 modos são afetados por aquilo que a gente chama vieses cognitivos. Eu tenho medo de perder, tem umas coisas que chamam mais atenção que as outras. Se eu acho que uma pessoa é bacana, eu acho que tudo que ele faz é bacana, então esses vieses afetam a decisão que eu tomo. Seja no modo automático, que é quando eu breco o meu carro, porque o da frente brecou, seja no modo reflexivo, quando eu vou botar o meu filho na escola e eu paro um tempão discutindo com a minha mulher o que é que eu tenho que fazer. Então, esse processo é muito complexo. E se eu tenho uma decisão importante para tomar, eu preciso parar e pensar. O que tem acontecido, se eu quero fazer um plano para o meu pós-Covid, eu tenho que parar e pensar. Não posso deixar o meu modo automático, não posso deixar as minhas reflexões tomando conta. E esses modelos mentais são fundamentais para o meu processo de comunicação. Se eu quero me comunicar com alguém sobre a crise, seja pessoalmente, seja como empresa, seja como governo, eu tenho que conhecer os modelos mentais do público com o qual estou falando. Senão ele não vai entender o que eu estou falando. Eu vou dizer abobrinhas, ele vai entender tomates. Então, um processo de comunicação envolve necessariamente eu entender a forma do outro pensar. Senão, o que eu disser não vai adiantar nada. Porque ele não vai traduzir da mesma maneira, tá certo? Que eu gostaria que ele traduzisse. Então, modelos mentais, o conjunto de modelos mentais que a gente tem, né, que são as visões de mundo que a gente tem, afetam tanto os políticos quanto os leigos. Para os leigos, ele cria processos de decisão. E para os políticos também. Só que os políticos é que vão criar normas para ajudar ou complicar a vida dos leigos. Então, frequentemente, os processos de comunicação públicos não obtêm o resultado desejado por erros de interpretação do modelo mental do público, que geralmente não é único, é diversificado, como nós vimos. E nós mesmos, muitas vezes, na família, junto aos amigos, temos pessoas que pensam diferente. Quando nós nos comunicamos ou queremos trazer fatos novos, nós temos que pensar nisso. Nós temos que lembrar que as pessoas pensam diferente. E eu preciso entender a forma deles pensarem para eu poder me comunicar com eles. Né?
A coisa fica mais complicada quando a gente está tratando de especialistas e grupos de interesse. Os grupos de interesse são grupos de interesse, portanto, eles querem influenciar a opinião pública. E os especialistas têm um grande problema, eles falam uma linguagem que ninguém entende. O especialista tende a falar uma linguagem que só o colega entende. A mídia não sabe traduzir isso, o especialista não tem uma preocupação com isso, as mensagens são totalmente distorcidas para os grandes públicos e políticos, e a percepção dos fatos é distorcida, e as ações acabam sendo simplificadas e não levam ao aspecto desejado. Isso mostra para vocês como se eu quiser, na minha empresa, na minha vida pessoal, ou na área pública, desenhar um processo de ação que leva a uma saída da crise, eu tenho que levar todos esses fatores em conta. Não vou contar para vocês, nem nós temos tempo aqui, como cada uma dessas técnicas. Mas elas estão todas aí, para que possam correr atrás delas e utilizá-las, como a gente fez algumas experiências em sala de aula. E se, mais uma vez, e é uma coisa que eu gosto de insistir, me permitam insistir nisso, é a questão da gente ver qual é a percepção do risco e a capacidade que a gente tem de reagir a ele. Se a gente cria nas pessoas a ideia de que o risco é muito grande e não existe, você sozinho não reage, ou você não vai poder fazer nada, você acaba não fazendo. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada, nada acontece. O que mostra, mais uma vez, como a gente tem que entender qual é a percepção do público envolvido para a gente poder agir e fazer planos que levem à reação. Esse aqui, mais uma vez, o modelo de Sandeman, da qual nós já falamos. Vejam esse exemplo que eu tirei do jornal outro dia. 2020 tem o janeiro... Não tinha outro dia. Eu achei outro dia, mas é 2 anos atrás. 2020 tem o janeiro mais quente da história, diz a agência dos Estados Unidos. Eu fui ler o artigo. Isso aí só é medido há 100 e poucos anos. Portanto, não foi o janeiro mais quente da história. Foi o janeiro mais quente de 100 e poucos anos. A história é muito mais comprida. Então, não havia relação nenhuma entre a manchete e o conteúdo da informação. Isso é todo dia a gente vê acontecer. Então, o que nós temos que fazer? E aqui é uma palavra-chave fundamental. Nós temos que aprimorar a nossa competência de análise de informação. Não poder aceitar a informação, temos que correr atrás da informação. Dá trabalho? Dá. É difícil? É. Mas como é que eu vou tomar decisão se eu não faço isso? Então, vou ficar parado, esperando. Um outro fenômeno que nós estamos sofrendo violentamente é a polarização. A polarização é um fenômeno profundamente estudado, profundamente conhecido. Tome cuidado com a polarização. Como é que eu conheço a polarização? 2 pessoas são muito amigas e conversam todo dia. De repente, aparece um fato novo, uma crise, e uma pessoa acha que aquilo é absolutamente natural, e o outro acha que aquilo é uma conspiração cósmica. Existe uma coisa chamada viés da confirmação. Nós adoramos ter notícias e ler coisas que confirmem aquilo que a gente acha. Então, quem pensa azul vai só ler e conversar com pessoa que pensa em azul. Quem pensa em amarelo vai viver, vai conversar e ler coisas que pensam em amarelo. Vai recusar informações contrárias. Por quê? Informação contrária cria uma coisa chamada dissonância cognitiva. Cria um desconforto no nosso cérebro. E a gente cria racionalização. Eu estou pensando nisso porque as pessoas que estão falando não sabem do que estão falando, está na cara que é isso, só cego que não quer ver. E aí eu passo a dizer que os outros estão errados. São sempre os outros que não dialogam, que não sabem o que estão falando e que são desculpados. Na realidade, depois que eu tomei uma posição, eu passo a me auto-justificar. Eu não estou mais discutindo o tema em questão. É nós contra eles. Senhores, nós somos diariamente convidados a escorregar por um desses lados da pirâmide. Vamos prestar atenção.
Vamos prestar atenção nisso, para quando nós sentimos que estamos caindo, parar e pensar. Um gesto de humildade. Se eu estava errado, eu volto para trás, não penso mais assim. Saí mal na foto, saí, mas pelo menos posso me olhar no espelho. Tá? Eu só por uma rápida referência, violência ligada à polarização não tem ocorrido aqui ainda no campo mas você tem 3 posições básicas. O radical, que defende mudanças drásticas, talvez com violência, o extremista, que sempre propõe violência, e você tem aqui o terrorista, que ele cria o medo, né, para controlar. Ele cria um terror para controlar as pessoas. Então, são 3 tipos diferentes de terror que podem ou não estar associados à polarização. Deixa eu deixar vocês um pouquinho aqui para continuar. Então, o que nós vimos? Nós vimos que, para dar sentido à coisa, o cérebro cria modelos mentais, esses modelos mentais criam diversidade. E a gente se baseia a vida da gente em certos paradigmas. O que são paradigmas? São modelos mentais amplamente aceitos que dizem o que é certo e o que é errado. Até metade do século passado, prevalecia o chamado paradigma mecanicista. Tudo era previsível, havia soluções únicas, havia facilmente o certo e o errado, e a gente pensava, então, que podia impor a própria verdade ao outro. Ou isso ou aquilo. Isso acabou. Ficou muito claro agora que nós vivemos num outro paradigma, chamado paradigma da complexidade. Nós temos que aprender a viver com uma enorme imprevisibilidade. Isso faz com que haja inúmeros caminhos a serem seguidos. Ninguém pode ter certeza, essa é a melhor solução, essa é a solução única. A gente pode dizer, essa é a solução que eu conheço, essa é a solução que eu já vi dar certo. Mas garantir que essa é a única, eu não posso. E há a possibilidade de convivência de conceitos. Então, o que eu tenho que fazer não é mais tentar impor ao outro, mas sim entender ao outro. Sem isso, não é possível a colaboração. E sem colaboração, fica muito difícil sair, sem um certo grau de colaboração, de grandes crises como aquelas que nós estamos vivendo. E nós vimos também, eu já mencionei isso, eu quero dar uma palavrinha a vocês, que esse processo todo está sujeito ao que eu chamo de vieses. Vamos ver alguns vieses. Primeiro, viés de aversão à perda. Eu não gosto de saber que eu estou perdendo. Se eu acho que eu estou perdendo, eu quero reagir, eu quero fazer alguma coisa. Né? Onde vem a reatância. Viés da confirmação. Eu gosto de conversar com pessoas que confirmam o que eu já acho. E aí eu escorrego pela parede azul ou pela parede amarela. Viés da coragem da disponibilidade. Notícias muito bombásticas chamam mais a minha atenção e eu não vou analisá-las. Viés do otimismo. Nós tendemos a achar que nós não vamos ser afetados pela grande crise e que as crises nunca vão ser tão grandes como parecem. Tá certo? E aí, a gente, na quarentena, na contenção, né, esses vieses se fazem presentes e são eles que influem tanto na minha opinião pessoal como na opinião pública. Aqui eu vou fazer o primeiro convite a vocês. Criem o seu mapa de identidade à luz da pandemia da qual nós estamos querendo sair. Faça umas perguntinhas. Pega o seu computador, pega o seu tablet, pega lápis e papel, funciona. E vai. Quais são os seus medos? Seu emprego, seu negócio? Quais são as suas crenças? Quais são os seus valores? Qual é a sua visão de futuro? Faça, à luz do pensamento crítico, critique, faça uma análise do que está vendo. Veja os seus modelos mentais, seus viés, e com humildade. Isso eu sei, isso eu não sei, o que eu preciso mais saber. Faça essa experiência. Crie o seu mapa de identidade na crise. Vai ajudar não só você a sair da crise, como tirar a sua família da crise, ou tirar não, definir um caminho de saída, quando você for sair da crise, diminuir, e você poder também para a sua empresa. Isso é muito importante. Nunca se falou tanto em VUCA para caracterizar o momento que nós vivemos.
Né? Por que é difícil a gente criar um mapa de identidade? Porque a gente vive aquilo que o exército americano chamou de volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade. Nada é claro. Se nada é claro, aqui em português é VICA, né? Por isso que está escrito aqui. Em inglês é uncertainty. Então, nós temos que ver que nós temos que administrar nossos modelos mentais. Nós temos que evitar as armadilhas dos viés cognitivos. Lembrar sempre que não há soluções únicas para problemas. E aprender a conviver com a imprevisibilidade. Nós não temos como prever o futuro. Nós vivemos num mundo de imprevisão, mas podemos fazer hipóteses sobre o que vai acontecer. E essas hipóteses chamam cenários. Hoje, nós temos que aprender a trabalhar com cenários, que são descrição de possíveis futuros, baseados numa reflexão fundamentada. Veja, eu estou falando de plausibilidade, isso pode acontecer. Não estou prevendo qual é a probabilidade, é impossível. Nesse momento, ver qual é a probabilidade. Eu vou contar histórias sobre como pode ser o futuro, sem qualquer pretensão de estar prevendo o futuro. Tá certo? Essa é uma experiência que a gente tem que fazer, tanto para a vida pessoal, como para a vida empresarial, como para a gestão pública. Esse é o chamado cone do futuro, em que eu me preocupo com o que é possível e não com o que é plausível, com o que é possível, mas eu não estou discutindo o provável. Certo? Eu não estou discutindo de forma alguma, eu não estou preocupado com a probabilidade dos fatos. Faça uma experiência pessoal. Com base no seu mapa de identidade, revise o seu mapa de identidade. Minha voz está indo para o espaço. E crie seus 3 cenários. Crie sua matriz de oportunidades e riscos que está criando para você. E o que você vai fazer em função disso? Crie o seu mapa de identidade, revise o seu mapa de identidade e crie 3 cenários. Um otimista, um intermediário e um pessimista. Para ajudar você a se posicionar nos 3 casos. Um cenário otimista, um cenário intermediário e um cenário pessimista. Diz uma coisa, com que eu estou trabalhando há relativamente pouco tempo, mas pela qual estou apaixonado, que se chama Roda de Futuro, que é uma ferramenta sensacional. Você põe aqui no meio qual é o fato que está te incomodando. Depois você faz uma primeiro círculo de consequências daquilo. Aí você faz quais são as consequências das consequências e quais são as consequências das consequências das consequências. Por exemplo, no caso do Covid, consequências de primeira hora, para de viagem, estresse médico, companhias fechando, informação de baixa qualidade, excesso de informação, falta de soluções de curto prazo. Por exemplo, um exercício, primeiro exercício. Aí você passa e você amplia isso. Em função disso, o que esses aqui vão gerar? A existência disso vai gerar o quê? E aí você vai se aprofundando. Isso é ótimo para você trabalhar em grupo. Põe um grupo vendo isso, que você vai ver como a coisa rende, como surgem ideias novas e como surgem situações novas, né? E a coisa vai crescendo, né? Aqui, por exemplo, né? O sistema médico sobrecarregado, excesso de informação. Isso aqui é um desafio para a sociedade, para a capacidade da sociedade de decidir. E isso, por exemplo, isso aqui tudo junto, com isso junto, gera uma ansiedade, uma ampla ansiedade na sociedade, com consequências sérias de comportamento, inclusive soluções clínicas de comportamento. A partir daí, você tenta fazer uma coisinha assim. É que, na área da economia, na área da empresa, na área do mercado, tecnologia, como é que você tem, qual é a sua visão global? É favorável ou não? Nacional, local, individual, outros? Comece a desenvolver
a sua visão da crise para você. E complete o quadro colocando aquelas coisas das quais você tem que se proteger, o risco, e quais são as oportunidades que você pode aproveitar. Sempre, lembrando sempre que você vai ter que revisitar, revisar e repetir esse trabalho continuamente. Tá certo? Nós já estamos terminando. E eu... básico para os dias de hoje é agir depressa. Nós temos que acompanhar, nós temos que ajustar nossas ideias, porque as coisas mudam muito depressa. Nós temos que ser flexíveis e agir rápido. Isso é uma coisa com a qual nós temos que imprimir e botar na parede. Tá? Nós ficamos para trás, ficamos fora do processo todo. As empresas seguem a mesma lógica. Se você está encarregado na sua empresa, ou quer para a sua empresa fazer um cenário, o critério é exatamente o mesmo. Uma palavra que a gente ouve muito quando fala de empresa é resiliência, né? Que é a propriedade de alguns corpos de voltar. Você pega um bambu, entorta, ele volta para a posição antiga, diz que ele é muito resiliente, ele é elástico. Então, uma das grandes preocupações hoje nas empresas é criar uma cultura de resiliência. É fazer com que haja uma capacidade, uma visão interna de mundo, de que a gente pode se recuperar, trabalhar junto e sair do buraco. Tá? Então, todo o pessoal de treinamento e desenvolvimento está hoje preocupado em criar uma cultura de resiliência. Veja aqui, esse aqui é um dos muitos frameworks que existe, esse lugar, para as empresas trabalharem no retorno. Qual vai ser? E o Gartner aí coloca uma série de definições. O que ela vai fazer? Ela vai trabalhar em nova escala, vai se reinventar, vai sair do mercado. Quais são as alternativas que a empresa tem e o que parece, quais são as diferentes opções de acordo com os cenários mais favoráveis e menos favoráveis. Esse é um outro modelo, que eu não vou discutir em detalhe, mas é o Stratford Model. Estou só mostrando para vocês que é muito fácil. Vocês encontram na internet modelos de excelente qualidade para trabalhar os cenários da sua empresa. Esse é o cenário da McKinsey, né, que todo mundo conhece bem, o cenário em si. Esse é o cenário do Gartner, e com a tomada de decisão associada a ele, que vocês acham fácil. Quando a gente... Na guerra de 14 e 18, houve uma da guerra que morreu mais gente, uma carnificina generalizada, ficou gente morrendo há muito tempo por causa de gás de mostarda. E logo depois, ao fim da guerra de 14 e 18, veio a gripe espanhola, que matou um monte de gente no fim da guerra. Veja uma coincidência com o que nós estamos vendo. Aparentemente, está se reduzindo a crise da Covid e aparecendo a guerra da Ucrânia, com efeitos econômicos desastrosos. O que aconteceu depois disso? Por incrível que pareça, os anos 20 são chamados os malucos anos 20. Houve uma desenfreada busca de alívio, diversão, prazer, moda, corte de cabelo, carro, Charleston. E uma rápida recuperação econômica que durou 10 anos e acabou com a crise de 29. Uma coisa absolutamente inesperada, imprevisível. Não é a impressão que se tem agora. A impressão que nós temos agora é que o que nós temos que fazer é uma reflexão profunda. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Eu acho que esse é o caminho que nós temos em cada caso de cada um de nós. Refletir e nos prepararmos para agir. Ou ficar esperando, né? Ficar esperando e deixar a catástrofe cair na cabeça da gente. Quando é que nós vamos fazer? Vamos fazer alguma coisa ou não vamos? Se você quer fazer alguma coisa, procure entender a crise.
Essa palestra está gravada. Assista mais uma vez. Ela é curtinha. Procure se situar na crise. Como é que a crise é só isso que você viu? Teve alguma oportunidade? Tem mais alguma coisa que você possa fazer? E vamos começar a agir. Vamos construir o nosso pró-crise. Não vamos ficar parados esperando que ela aconteça. E pensar sempre nas palavras-chave que nós discutimos aqui hoje. Imprevisibilidade, diversidade, sobrecarga de necessidade de análise de informação, perigos da polarização, necessidade de reflexão e agir. Eu gosto muito de uma frase, que vocês conhecem bem, que é a famosa frase do Antônio Machado. Caminante não hay camino, el camino se hace al andar. Né? Quer dizer, você não vai encontrar um caminho. O que nós vamos encontrar é na medida em que nós vamos andando, nós vamos construindo o nosso caminho. Só que se nós ficarmos parados, o caminho não vai aparecer na nossa frente. Então, esse é a próxima coisa que nós precisamos entender e sair fazendo. Sair fazendo hoje à noite. Começar a bater um papo em família. E quais são os próximos papos, as próximas providências que nós vamos tomar em função da crise. E mais do que isso, pensar talvez o que nós podemos levar para a empresa, que iniciativa nós possamos tomar nas nossas áreas também. Tá certo? E a minha proposta aqui foi usar o pensamento sistêmico e a complexidade para nos ajudar a dar sentido às coisas. Aqueles que nos viram, que assistiram as minhas aulas, encontraram todo o material delas aqui. Aqueles que não assistiram, receberam aqui uma série de indicações, uma série de dicas para correr atrás das informações e começar o seu projeto Covid pós-crise. Eu paro aqui, passo a palavra para o Nivaldo e fico à disposição dele. Excelente, Marcos. Agradeço aí pela palestra, pelos ensinamentos. Sempre falo que o professor Marcos é o mestre dos mestres, né? E mais uma vez ele está justificando aí, né, essa colocação que a gente passa, né? A Simone fez alguns comentários, né? Tem a lei do Zeca Pagodinho, né, Marcos? Deixa a vida me levar, né? Ou seja, muitas vezes, enfim, a gente vai pela onda, né? Ou deixa o contexto, né, agir e a gente não reagir, não se posicionar. O mundo VUCA, né, que a Simone também comentou, que o Marcos falou. Eu só queria aproveitar, Marcos, colocar uma questão que é de fundamental importância, né? Nós que estamos aí há algum tempo já no mercado, né, como profissionais, também agora como professores, né, especialistas de algumas áreas, né? A gente leva algum tempo, né, para poder adquirir um conhecimento, colocar conhecimento em prática e muitas vezes validar esse conhecimento. Hoje, o que a gente observa, né, pela facilidade, muitas vezes, do acesso à informação, muita gente se tornando especialista de tudo, né, emitindo opiniões, dando sugestões. Vou pegar agora, né, a questão das redes sociais, os influenciadores, né, aqueles que, né, enfim, mostram caminhos, dão sugestões, mas muitas vezes sem uma base de conhecimento, sem uma prática aplicada, sem uma experiência desenvolvida e assim por diante. Você não acha, Marcos, que a gente, com toda essa complexidade, né, que a sociedade está passando, né, em relação às suas relações, as empresas com seus negócios, a gente não está voltando àquela questão de uma visão muito simplista das coisas, sem nenhuma profundidade, sem nenhum tratamento adequado, né? Uma questão, né, que a gente vive muito no Brasil também é a questão ali de seguir, né, aquilo que os outros falam. Eu brinco muito que é o caminho da boiada, né? Ou seja, você seguir sem refletir, já emitir opinião e muitas vezes se contrapor ou até, que nem você comentou, né, já virar um inimigo em relação a pessoas que pensam diferente de você. E a gente sabe que na vida é uma eterna aprendizagem, onde a reflexão, onde a troca de informações, onde o debate, né, é de fundamental importância. O que você acha, Nivaldo, Marcos? duas coisas. Primeiro, viver hoje não é fácil. Nós estamos recebendo enxurradas de informações.
Se nós não desenvolvermos uma capacidade de análise de informação, nós sucumbimos e somos levados pela enxurrada. Nós vimos a pirâmide da decisão. Então, primeira coisa, nós temos que aprender a analisar a informação que recebemos, senão nós vamos polarizar. E vamos dizer, o meu amigo disse, eu aceitei. É fácil isso? Não é. É fácil num grupo você divergir da opinião do grupo? Não é. Então, nós recebemos uma série de pressões diariamente para assumir posições não pelo valor real, pelo valor intrínseco do fato, mas pelo grupo ou pelas pessoas que estão se manifestando sobre o fato. Tá? Então, esse é um risco, é uma questão que nós temos que fugir dela. Nós temos que nos disciplinar para não fazer. Então, segunda coisa. Você sabe, você às vezes está comigo em aula, que eu gosto muito de dizer que hoje em dia quem faz a diferença é quem pensa diferente. E o que é quem pensa diferente? É saber usar a capacidade de análise do sistema, analisar os problemas na sua totalidade, nas suas várias repercussões, usando essas várias ferramentas que eu mostrei aí, justamente para quê? Para poder achar soluções eficazes e não colocar band-aids nas coisas. Então, é fácil hoje? Não. Está muito mais difícil do que era antigamente, porque as alternativas são imensas. Nós já vimos, não há caminhos mais um. Antigamente se perguntava para 2 ou 3 pessoas que eram seus gurus, davam, não tem mais isso. Então, você hoje tem que ter a coragem, a capacidade e a disposição para entender as coisas. E não está fácil. Vamos passar um período difícil? Vamos. Eu acho que hoje, e você sabe muito bem disso, porque você também conhece profundamente o ensino fundamental, uma das coisas mais importantes que nós temos que defender, que nós temos que desenvolver nas crianças e nos nossos filhos, é a capacidade de análise de informação. Isso vai ser o grande diferencial das pessoas para tomarem decisões boas na vida. Tá? Não é excelente, Marcos. O microfone estava desligado. Bom, é importante a gente, então, reforçar que não adianta ter opinião absolutamente de tudo, né? E muitas vezes a sociedade leva a gente a tomar partido ou você tomar decisões rápidas, sem, muitas vezes, ou posicionamento rápido, sem uma análise com uma profundidade baseada em fatos, evidências, tendências e assim por diante. Enfim, a própria pressão da sociedade, a fake news, né, Marcos? Eu acho que é um retrato muito, né, dessa falta de, muitas vezes, de análise de profundidade, né, e usando as redes sociais, isso se propaga numa velocidade muito grande, né? Então, é importante a gente entender, né, que, infelizmente, também a tecnologia, muitas vezes, ela é utilizada de uma forma onde facilita a propagação, muitas vezes, de informações, dados que não são verdadeiros, né? E, de certa forma, contribui de forma negativa para a produção e disseminação de um conhecimento de qualidade. Né? Totalmente. Totalmente. A polarização só faz afastar muitas pessoas da linha técnica, da lógica científica, com grandes prejuízos para a sociedade. A gente esquece que quem não segue certas linhas está prejudicando o que segue. Quer dizer, a liberdade da gente optar por uma coisa vai até o momento que a gente não prejudica o outro. Mas no momento que a gente está prejudicando o outro, nós passamos a ser o agente da crise. E não pessoas que estão ajudando a aplacar a crise. Tá? Eu não estou em nenhum momento dizendo que tudo isso que foi dito hoje é fácil. Por isso é que eu digo que viver hoje é muito difícil. Mas nós temos que ter coragem. Se nós queremos ser felizes, Divaldo, você sabe que em aula, para espanto geral, eu falo muito em felicidade pessoal. Eu acho que o administrador, o advogado, o médico, ele tem que cuidar, o tenista, né? Eu acho que, como eu, a minha amiga Flávia, uma pessoa de gente, eu acho que a gente tem que procurar se olhar como pessoa integral. E tudo isso que nós estamos vendo aqui não serve só para o profissional. Ele serve para nós nos situarmos na nossa vida pessoal.
e sermos mais felizes. É o objetivo maior de todos nós na vida, tá? Legal, Marcos, eu agradeço pela palestra e reforço aí, após o MBA do Progesa, Gestão da Inovação, Empreendedorismo, na pós de Direito Digital, né, que é também oferecida, e os cursos de ESG, Sustentabilidade, e também o nosso curso aí de formação de DPOs, né? O Marcos, ele é professor de todos esses cursos, eu também ministro as aulas, e contamos com os melhores profissionais do mercado. Agradeço a todos pela presença, pela participação. Marcos, e mais uma vez aí, Boa obrigado, noite. né, por fazer parte aí do time, do Progesa, da FIA, por mais essa iniciativa, e também ao pessoal aí do FIA Online, que está nos assistindo, da pós aí Direito Digital, que nós teremos aí novos webinars ainda esse mês, e é claro, o professor Marcos Seles vai informar vocês com relação aos próximos webinars. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.